Desde o início da pandemia, os idosos estão no centro das atenções, porque fazem parte do chamado grupo de risco. Mas além da preocupação com a saúde física e mental, é preciso um olhar mais atento para a situação dos idosos. Para vocês terem uma ideia, só a cidade de São Paulo tem mais de 1.800.000 moradores com mais de 60 anos. E metade dessa população mora sozinha. E muitos não têm a quem pedir ajuda no momento de necessidade. E esses dados, eles fazem parte de um estudo chamado de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, realizado pela Faculdade de Saúde Pública da USP e apoio da FAPESP. Eu conversei por Skype com a coordenadora desse levantamento, a professora e enfermeira Ieda Duarte, para saber um pouco mais sobre os reflexos da pandemia entre a população idosa. E a primeira pergunta que eu fiz para a professora Ieda é: quem é o idoso nesse contexto de coronavírus e como ele está lidando com esse momento? A pandemia trouxe um novo olhar para a questão do envelhecimento. Os idosos são pessoas como quaisquer outras numa fase mais avançada da vida. E por que nós vamos envelhecendo, isso é fisiológico e natural, algumas mudanças vão acontecendo no nosso organismo, parte delas atinge a nossa imunidade. Então, hoje, quando a gente diz que as pessoas idosas são as mais vulneráveis, é porque elas têm esse comprometimento da imunidade um pouco diferente das pessoas mais jovens e, geralmente, tem 2 ou mais doenças crônicas que também podem auxiliar neste enfrentamento. Então, isso os coloca como mais vulneráveis. Dos mais de 1.800.000 idosos da cidade de São Paulo, 16%, ou seja, 290 mil, vivem sozinhos. Residir sozinho nunca foi um problema, muito pelo contrário. Muitas pessoas, eu resido sozinha, muitas pessoas residem sozinhas e fazem essa opção justamente porque estão em boas condições de saúde e funcionalidade. Então, por isso eu posso residir sozinho. Só que dentro deste panorama, não são todos os idosos que estão nessas condições. Nós temos mais de 8.500 pessoas que residem sozinhas, idosas, e quando você pergunta para elas assim, se você precisar de ajuda, quem você chama? Ele responde para você: ninguém, minha filha, eu não tenho ninguém para chamar. Então, com esse movimento da pandemia, isso até foi uma coisa bastante interessante, você viu crescer movimentos de solidariedade, então você viu crescer os anjos da guarda, os vizinhos, aí começou a se divulgar isso, então você entra no elevador e tem lá os vizinhos mais jovens que se colocam: olha, se você precisar de alguma coisa, pode chamar, você não vai me incomodar, eu faço, etc. Então, agora, a pergunta é: por que só aparece neste momento, né? Numa sociedade que envelhece como a nossa, ela já vem envelhecendo há vários anos, este movimento de solidariedade ele precisa fazer parte da nossa convivência normal. Então, eu brinco quando dou aula para os alunos da faculdade, assim, quando você foi na padaria hoje, você bateu na porta do seu vizinho e perguntou se ele precisava de alguma coisa, né? Se quer que eu traga um pãozinho para a senhora também? Estou indo lá, né? Isso antes da pandemia, e às vezes as pessoas ficavam te olhando, pô, não, né? Nunca pensei nisso. Por quê? Porque eles simplesmente, apesar de cruzar com essas pessoas todos os dias, eles não as enxergavam. Aí, com o advento da pandemia agora, nós estamos dando visibilidade a quem nunca foi visto. Os idosos que moram sozinhos, os idosos que moram em abrigos coletivos, os idosos que estão em situação de rua, que nós tropeçamos nele todos os dias e sequer reparamos que eles existem. A pandemia trouxe este olhar que eu espero que permaneça, que seja esse um aprendizado. A professora Ieda Duarte coordena o estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento há 20 anos. Para ela, a pandemia do novo coronavírus colocou em evidência uma triste realidade: a falta de assistência e apoio à população idosa. Nós não costumamos valorizar muito a experiência dos idosos, tá? Porque vivemos numa sociedade que achamos que só o novo, altamente tecnológico, é o que importa.
Vamos lembrar que as pessoas, quanto mais velha ela for, mais experiência ela tem. Ela já passou por situações bastante adversas. Ela passou pelas guerras que muitos de nós não passaram, ou éramos muito crianças e nem lembramos disso. Passaram por revoluções, passaram por períodos de bastante penúria na nossa sociedade, ou no mundo, ou de convivência com o próprio mundo, e elas sobreviveram a isso. Então, a gente tem que aprender a olhar para esses idosos como alguém que pode me ensinar a passar por este momento que parece o fim do mundo, né? Mas que parece o fim do mundo para muitos, mas eles vão nos mostrar que não, vai passar. É difícil, a gente vai aprender, mas isso vai passar e vai acabar. Então, acho que a gente tem que aprender a ouvir.